quero agradecer a Deus, ao pastor Arival e a Sandra, pelo honroso convite de estar aqui. Eu sou Antônio Maspoli, casado com aquela mulher bonita ali, a Marta, há 38 anos, e sou pastor há 37 anos, professor universitário há 37 anos e psicólogo clínico há 30 anos, né? Eu não sou muito normal, porque eu tenho 2 doutorados, 2 pós-doutorados e 31 livros publicados, e mais uns 3 saem esse ano. Então, assim, mas Deus usa pessoas que não são muito normais também, né? Eu me converti aos 20 anos de idade e, na verdade, eu tenho 61, já são 41 anos de caminhada com Deus e eu considero Deus meu caso de amor. Todo mundo tem um caso de amor assim, extraordinário. Às vezes é a esposa, o marido, às vezes é um filho, às vezes nem é da família, mas no meu caso de amor mesmo é Deus, né? Eu sou encantado por Deus, é uma coisa assim extraordinária na minha vida, porque desde que eu o conheci, eu acho que eu não conheci ninguém que tivesse uma força de atração tão grande sobre mim e que desse tanto sentido, tanto significado à minha vida, né? Eu acho que Deus, assim, fez uma coisa extraordinária, porque Ele deu um sentido muito grande à minha existência. E eu quero aproveitar que eu estou aqui com vocês hoje e vou falar de um tema que eu pesquiso e trabalho com ele, que é a conversão religiosa. Quando eu fazia um dos pós-doutorados na USP, eu coordenei uma pesquisa com pesquisadores da USP, da PUC e do Mackenzie, e lancei um livro que é Psicologia Social da Conversão Religiosa. Eu vou falar um pouco dos resultados da pesquisa, mas eu vou me concentrar mesmo no texto sagrado, que é Atos capítulo 9, de 1 a 9. É um texto muito conhecido, muito conhecido. Nós vamos ler mesmo sentados. Atos 9, de 1 a 9, que é a conversão de Paulo. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então levantou-se Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença maravilhosa em nós, em nossas vidas, pela comunhão que temos com o Teu Espírito Santo, pela conexão que temos com Deus Pai, pela ligação cotidiana que temos com Deus Filho, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, que um dia nos alcançou, nos acolheu, nos curou, nos transformou e tem, ó Deus, realizado uma obra em nossa vida, dia após dia, e vai fazer isso por todos os dias da nossa vida, porque Tu, Senhor, é bom, e nós te pedimos que abra os nossos olhos, nos coloque em comunhão, em conexão contigo, com a Tua palavra e uns com os outros, em nome de Jesus, amém. Bom, primeiro eu me sinto feliz de estar aqui, porque como a maioria dos pastores, eu fui muito apoiado pela SAF no seminário. Na verdade, eu sou cearense, mas eu morava no Rio, e fui apadrinhado pela SAF da Igreja Presbiteriana de São Gonçalo, e a igreja levantou recursos e me
manteve no seminário de Campinas por 4 anos, mas quem fez tudo isso foi a SAF da igreja, que a gente fala a igreja, mas na verdade foi a SAF que orou, que se movimentou, que levantou, e naquela época era um sonho, né, sair lá de São Gonçalo e estudar no seminário de Campinas, e a SAF fez isso, então estou muito feliz de poder aqui retribuir com o trabalho das mulheres, do muito que eu já recebi do trabalho feminino. Bom, a minha visão do texto é uma visão teológica, mas ela é psicológica também, né? Porque eu sou neurocientista, então a minha visão é um pouquinho teológica e um pouquinho psicológica. Eu espero que, no geral, seja de Deus espiritual. Mas conversão é um negócio muito poderoso, muito profundo. Há uma palavra que vocês conhecem que chama-se metanoia, né? Metanoia. Então, quando eu fazia lá o pós-doutorado, um dos pós-doutorados na USP, o Geraldo Paiva, que era um dos líderes do Laboratório de Psicologia da Religião, falou: Márcio, coordena uma pesquisa sobre conversão nas grandes religiões do mundo hoje no Brasil. Eu coordenei, aqui tem a conversão no hinduísmo, tem no budismo, tem no judaísmo, tem no catolicismo, no protestantismo, e é claro, quem fez a pesquisa do protestantismo fui eu, e eu entrevistei 100 pessoas que me deram o seu depoimento da conversão. Aqui tem apenas a parte que eu fiz o levantamento estatístico, aquela coisa de pesquisador, mas eu fiquei muito impressionado com o resultado da pesquisa, porque dos 100 depoimentos, 67 tinham realmente uma experiência de conversão. 33, mesmo estando na igreja, era igual caviar. Eu só ouvi, nunca vi, só ouço falar, né? E já estava na igreja há mais de 10 anos, porque era o critério que eu utilizei para selecionar a amostra. Mas os resultados dos 67 foram extraordinários. Por exemplo, dos 67, 24 usavam drogas pesadas, cocaína e crack, e se libertaram das drogas apenas mediante o ato da conversão. É para a gente dar glória a Deus, né? Nossa, é emocionante. Alguns eram perturbados emocionalmente, perturbados mentalmente, e, mediante a conversão, eles sofreram aquilo que a gente chama na psicologia de reorientação cognitiva, né? É um nome pomposo para dizer que Deus colocou a cabeça deles no lugar. Que estava fora do lugar, então Deus foi e pôs no lugar, né? E umas experiências também que a gente chama na psicologia hoje de contra-intuitiva. Nossa, que bonito. É porque os psicólogos têm muito medo de religião, né? Aí usam um nome pomposo. Experiências contra-intuitivas. É milagre mesmo. Pessoas que Deus curou, que Deus libertou, que Deus fez uma obra na vida delas, como faz na nossa. Desde que nós andamos com Deus, vocês têm essa experiência, não tenho a menor dúvida, né? E eu fiquei muito impressionado, muito impactado. E, ao mesmo tempo, preocupado com o número de pessoas que estão na igreja há mais de 10 anos e não têm noção do que seja a conversão espiritual. Né? Conversão espiritual. Eles não têm essa noção. E aí fica a pergunta, mas onde é que está o problema? Será que está no ensino da igreja? Será que está na pessoa que frequenta a igreja? O que está acontecendo, né? Eu não sei o que acontece. Eu fui para a igreja depois da minha conversão, porque Deus me conhece. Eu não iria para a igreja para me converter lá. Eu achava a igreja uma coisa muito chata. Eu não frequentava igreja nenhuma. Então, eu já fui convertido, né? Mas alguns se acostumam com a igreja. E, convenhamos, igreja como clube social é a coisa mais chata do mundo, não é? Aqui é bom quando a gente vem para ter comunhão com Deus, para se relacionar com Deus e também para tecer essa rede maravilhosa de solidariedade, que é a comunhão que nós temos uns com os outros mediante Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, extraordinário. Conversão. Curiosamente, mesmo na psicologia social, desde o primeiro psicólogo que estudou conversão, que foi William James, o paradigma da conversão na psicologia tem 2 paradigmas. É a conversão de Saulo, ou Paulo, e a conversão de Santo Agostinho, que são muito parecidas, né? Tem o mesmo modelo. Eram homens que estavam vivendo uma crise tremenda, crise de tudo, né?
crise de meia-idade, crise de identidade, porque naquela época quem vivia no máximo tinha 60 anos, Paulo se converte com uns 30, né? 30 e pouco, não há muita noção de... É 30 e pouco. Bom, ele estava no meio da vida, então ele devia estar fazendo o balanço da existência, né? A chamada crise da meia-idade, quando a gente faz um balanço das relações, da profissão, da própria espiritualidade. E ele era um homem revoltado, ferido, né? Um homem mau. Ele patrocinava, a partir do seu lugar de autoridade, como um dos líderes do Sinédrio lá de Jerusalém, que era o grande conselho que dirigia, na época, o povo judeu, e como filósofo, como teólogo, ele usava esse lugar de poder para perseguir, para humilhar, para destruir o cristianismo. E aí ele vai pela estrada de Damasco, e aí, no meio da caminhada, o Senhor aparece para ele, e aparece de uma forma poderosa. Às vezes o Senhor aparece de forma suave. Para mim, a visita que Deus me fez com 20 anos foi de forma muito suave. Como eu sou uma pessoa sensível, então me apaixonei por Jesus, né? Acho que foi amor à primeira vista, à segunda vista, à terceira vista, amor eterno, né? Mas o caso aqui não, aqui foi duro. Primeiro o Senhor o derruba, né? E o Senhor fala com ele, o desafia. E o Senhor o cega. O Senhor o cega. Vocês já pensaram para que Jesus o cegou? Esse é o ponto que eu quero explorar aqui a partir da psicologia, né? Saulo era racional, filósofo. O conhecimento que Saulo tinha da filosofia é imenso. Quando você pega aqui, você vai encontrar os estoicos, os epicuristas, todo aquele discurso do helenismo. E ele queria compreender Deus com a racionalidade, que é o lado esquerdo do cérebro, né? Hoje a neurociência avançou para entender o que acontece. Então, lado esquerdo, racional, causal, nós queremos uma explicação para tudo, nós queremos saber, queremos revelar o mistério, queremos compreender, queremos explicar. Bem protestante, bem presbiteriano. Eu acho que um dos grandes problemas do protestantismo histórico é o excesso de racionalidade. Jesus disse: errais porque não conheceis as Escrituras, como é que completa? E nem o poder de Deus. Eu sou presbiteriano calvinista, eu tenho um grande amor. Na verdade, a minha relação com a denominação é uma relação de amor e ódio. Mas no calvinismo não, eu tenho um grande amor pelo calvinismo. Mas eu acho que nós somos racionais demais. Nós queremos explicar demais. E Saulo era assim. E aí o Senhor o cega. E quando o Senhor o cega, sem a visão, ele descobre o quê? Que ele precisa encontrar outros elementos de conhecimento. E, na verdade, usando uma linguagem bem científica, o Senhor fecha um pouco a consciência dele, a racionalidade, o lado esquerdo, e abre o lado direito. Que é onde está a sensibilidade, a intuição, aonde está a espiritualidade e aonde está também o princípio da probabilidade. As coisas não precisam ter uma única causa, às vezes tem várias, não é? E a gente não precisa compreender tudo. Deus, eu sou poeta também, tenho mais de 40 poesias, estão no meu site lá. Eu costumo dizer que Deus, poesia e mulher não é para se compreender, é para se admirar. Aí se eu falo em homenagem à minha que está ali. Imagina, você vai tentar compreender uma mulher, é complicado pra caramba. Então é melhor olhar e admirar, né? Deus é a mesma coisa, como é que você vai compreender Deus, né? E tem gente querendo explicar Deus, o ser de Deus, o que Deus faz, o que Deus pensa. Gente, isso é tolice. Sabe o que eu penso? Que quando um teólogo mesmo chegar no céu e disser assim: Senhor, onde estão meus livros de teologia sistemática? Ele vai dizer assim: se você escreveu tudo aquilo que falam de mim por aí, está no departamento de ficção. Agora, se você falou mesmo da minha essência, está no departamento de poesia. Porque Deus é poesia, né? Compaixão. Não tem como entender compaixão, não tem como entender amor, não tem como entender misericórdia. E o Senhor fecha os olhos de Saulo
para abrir todo o lado do cérebro, toda a compreensão espiritual. E ele, é óbvio, 3 dias depois ele é outra pessoa, né? Mas olha só, além disso, o que é que o Senhor faz? Ele tem que ser conduzido. Eu trabalho no Mackenzie há 24 anos e eu tenho um grupo de executivos que fazem coach comigo. Uma das vivências que eu faço é fazer com que eles sejam conduzidos de olhos vendados. E isso eu me inspiro aqui. Ele foi conduzido cego por 3 dias. Você já fez essa vivência de pôr uma venda nos olhos e alguém te conduzir? Já fez? Sabe como é, não é? E aí, primeiro, eles ficam tudo apavorados, com medo, mas não vou me machucar, né? E tem o pessoal que me ajuda nisso, a Marta é uma que ajuda. Não, você tem a sua segurança está garantida. Agora, imagina, homens que dirigem grandes empresas, pastores que dirigem grandes igrejas, têm medo de ser conduzido. Como é que vai conduzir alguém? E o senhor sabia quem era ele, né? Mas olha, cara, vamos mudar aqui um pouquinho o software, né? Você está acostumado a mandar, a ser obedecido. Que tal ser conduzido por alguém cego, né? Sem ver? Gente, é uma experiência tremenda. Eu já fiz comigo mesmo em vivências que eu já participei várias vezes, é tremendo. Só vivendo para você ver o que é que acontece aqui. Primeiro vem o medo, vem a insegurança. Será que o outro vai cuidar de mim? Será que o outro vai me proteger? Será que ele vai impedir que eu me machuque, que eu caia? E aí, cego, ele descobre que tem um outro mundo que ele não via, que é o mundo da espiritualidade, da divindade, da ação de Deus. Conduzido, ele tem que reavaliar. Eu sou muito brincalhão. O cearense que não é brincalhão já nasce morto, né? Eu acho que tem 2 tipos de doutores. Porque Saulo era doutor. Tem aqueles que têm certeza que são igual a Deus, e tem os que estão em dúvida. Eu acho que eu e ele, a gente está em dúvida. Não é porque o doutor é muito vaidoso. Imagina, não é vaidoso, né? Imagina, eu sou doutor. Eu lidero doutores há uns 20 anos, é por isso que eu tenho essa impressão, né? Aí, o Senhor muda o nome dele, a igreja muda o nome dele. Sabe o que significa Saulo? Saulo significa aquele que foi muito desejado. Então, Saulo deve ter nascido de uma bonita história de amor. Eu também, né? As pessoas ou nascem dentro de uma história de amor, ou nasce dentro de uma história de descuido, ou nasce dentro de uma história de falta de vergonha. Eu nasci dentro de uma história de amor, e ele também, porque o nome dele é muito desejado, aquele que foi muito desejado. Imagina os pais deste garotinho, desse bebê Saulo, né? Deve ter sido muito mimado. Gente, mimado é um problema, eu sei que eu fui muito mimado, né? Eu tenho um neto mais velho, nossa, que eu mimo demais. É um problema, eu sei que eu estou estragando o menino, mas fazer o quê? Avô é para essas coisas, né? Mas bem, aí ele se converte. Sabe o que significa o nome Paulo? O pequeno. O diminuto. Parecia que com a conversão ele ia crescer, ele encolheu, né? Talvez ele tenha ficado do tamanho que deveria ser, aquele tamanho que Deus queria que ele fosse, porque a humildade não é se depreciar, não é se dar menos valor, não é. Também humildade não é se dar valor acima do que se tem. Humildade é se dar o justo valor e dar o mesmo valor que se dá, dar às pessoas, sejam elas quem forem. Quando você se respeita, você aprende a respeitar a dignidade da pessoa humana, independente de quem ela seja. E o Senhor ensina isso para ele, né? Parece que o ego dele era inflacionado. Era doutor em teologia, imagina, né? Aí o Senhor vai dar uma encolhida no ego. Não, você agora... Agora, como esse homem se torna gigante na mão de Deus, não é? O nosso estado tem o nome em homenagem a ele. A nossa cidade tem o nome em homenagem a ele. É pena que a população nem sabe disso, né? Então fica uma coisa assim muito sem sentido, mas não é. É porque ele realmente
transcendeu, foi muito grande, extraordinário. Metanoia. Metanoia é a transformação que Deus faz em nossa mente, em nosso coração. Metanoia é a transformação que Deus faz em nossa vida, né? É a mudança que Deus faz em nossos caminhos. Em nossos caminhos. E como resultado da metanoia vem o quê? Transformação. A palavra metanoia não tem uma tradução muito eficaz na língua portuguesa, porque é uma palavra grega. A palavra metanoia seria mais próxima de alquimia. Sabe o que é alquimia? Transformação. Onde Deus toca, Deus transforma. Então esse homem sofre uma transformação cognitiva, espiritual, afetiva, sofre uma transformação em todos os sentidos. Eu vou terminar contando, pastor que tem tanto tempo de ministério, conta muito caos e eu ainda não contei nenhum, né? Então vou contar pelo menos alguns, eu tenho que me igualar também, vamos lá. Quando eu era seminarista, chegou um pastor da minha idade, lá, 60 e poucos anos, e contou 25 casos no sermão. Eu falei, eu nunca vou fazer isso. Que nada, hoje eu estou contando casos como todo mundo, né? A idade impõe isso. E a experiência também. Então, eu estou lá, estava pastor daquela igreja onde eu me converti, depois eu me tornei pastor da primeira igreja presbiteriana de São Gonçalo. Eu fui pastor de 4 grandes igrejas, até ser chamado na época para dirigir o André Jump e criar todo o processo de confessionalidade e de teologia da Universidade de Mackenzie, modéstia à parte em que eu fui eu credenciei o primeiro curso de teologia na Universidade Brasileira. E aí tive que deixar o pastorado de igreja para cuidar de pastores, e desde o ano passado que eu ajudo aqui, atendendo pessoas na terça-feira, né? Mas eu estou lá, dirigi o culto maravilhoso, abençoado, de repente termina, alguém diz, tem um psicólogo querendo falar com o senhor. Isso foi em 1988. Eu tinha acabado de me formar em psicologia, e tinha ido um psicólogo lá da Tijuca para São Gonçalo, são quase 50 quilômetros. Ele foi por recomendação de alguém conversar comigo. Psicólogo junguiano, estava fazendo análise, de repente, no meio lá da análise, ele teve uma série de sonhos seguidos, e o psicólogo dele, que não conseguiu entender, falou assim, procura lá um pastor, que é psicólogo também, que talvez ele esclareça você. Sabe essas coisas essas histórias que a gente não esquece nunca mais, né? Eu tive poucas vezes com esse rapaz, mas eu esqueci nunca mais. E ele falou assim, olha, eu estou tendo um sonho terrível. Eu sonho com uma pessoa bem forte, alta, grande, vestida para a batalha, né? E tem os cabelos brancos e os olhos assim, brilha como chama de fogo. E o cara está com a espada na mão e ele olha para mim, eu fico morrendo de medo. Eu falei, eu também ficaria. Ele falou, você sabe quem é esse mito? Para ele é um mito. Eu falei, sei, claro que eu sei. Aí abri o livro do Apocalipse, li o capítulo 1, quando narra Jesus como o guerreiro, no arquétipo do guerreiro. Quando eu terminei, ele estava com os olhos assim, falou, foi esse cara aí que está me aparecendo, né? Eu falei, cara, o melhor é você se acertar com ele, porque, olha, quando ele aparece assim, não é do nada não, né? E ele ficou assustado, ele ficou mais assustado. E aí começou a estudar a Bíblia comigo e depois se converteu, ele é oficial da Igreja da Tijuca até hoje. Fez as pazes com o cara. Será que você não está precisando também fazer as pazes com ele antes que ele apareça, né? Acho que é melhor, né? De repente não precisa vir com tanta força, pode vir com suavidade, né? Com muita suavidade. E outra experiência de conversão assim marcante, vou contar só mais 2, para não contar 25, que eu combinei o horário com ela. Mas assim, eu também não conto 25. Assim, eu era seminarista e meu pastor, Nilo Gimeno Rédua Júnior, que me ordenou, que foi meu tutor, me convidou para ir visitar alguém que estava paraplégica e que não tinham encontrado a causa. Verdade. Sabe, um caso que bem freudiano, né? Tipo Ana Ópera, fica paraplégica e não sabe a causa. Aí eu fui lá com o pastor, e era uma jovem senhora de uns 30 e poucos anos, muito viva, e ela ficou paraplégica mesmo, e ela era dona de um terreiro de macumba lá no Rio, e ela disse que ficou paraplégica durante um daqueles rituais,
E por isso que ela teve internada várias vezes e não encontraram a causa. E ela falou para o pastor, eu estava junto, falou: pastor, se Jesus me devolver o movimento das minhas pernas, eu vou entrar na sua igreja andando, seja onde for. E a gente orou ali, era numa quinta-feira. Eu não sei se foi uma semana depois, ela entrou andando na igreja. Andando, sabe? Nossa, se transformou numa pessoa extraordinária, maravilhosa, cheia do Espírito Santo de Deus, né? Bonito. E a outra foi mais engraçado ainda, que foi uma mulher também, que é muito minha amiga. Essas pessoas se tornam ligadas a gente para sempre, né? Essa eu vou dizer o nome, que é a história que vocês não conhecem também. Muito bonita a história. Ela entrou no meu gabinete pastoral, eu atendi, como eu atendo aqui, eu sempre atendi na igreja 1 ou 2 vezes por semana, desde que eu me formei em psicologia há 30 anos. E ela entrou, começou a rir, falou assim: eu tinha tanta vontade de ser cristã, ser evangélica. É verdade. Ela falou: jovem também, essa faixa de 30 anos de idade, era a idade que eu tinha também. E aí eu falei: como é seu nome? Ela: eu sou Maria do Carmo. Pastor, mas nenhuma igreja me quer, não. Quando eu lhe contar a minha história, eu já contei para vários pastores, porque eu tenho um desejo tão grande, e ela falava de coração, né, de servir a Cristo. Pastor, eu já tive 4 maridos. E ela falou assim, como se estivesse confessando um pecadão, né? Era lá naquela época, lá, 1900 e alguma coisa, 80 e pouco, né? Pastor, se eu não tivesse tido 4 maridos, eu iria me converter. Na verdade, ela estava convertida, né? Ela que não sabia. Aí ela falou assim: e se Jesus me aceitasse, eu largaria esse 4º marido que eu tenho e eu casaria com Jesus. Eu falei: não fala uma besteira dessa, porque depois tu vai pagar caro o que tu está falando. Não fala isso não. Aí eu peguei e li a história da mulher samaritana. Quando eu terminei, ela falou: sou eu, pastor. Eu falei: então, Jesus aceitou aquela mulher, como ia te rejeitar? Conversão é isso. É a ação de Deus na nossa vida, independente do que fazemos, do que pensamos, do que sentimos, porque Deus nos aceita totalmente, do jeito que nós somos, e pode fazer uma metanoia na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e orar? Ó Deus, nós queremos que Tu fale para nós, através destas metáforas do texto bíblico, da experiência da vida, das conversões que cada um de nós e cada uma de nós conhecemos, da ação maravilhosa do Senhor em nossa vida. Toca em nossos corações, Senhor, para nos aproximarmos cada vez mais de Ti. Reorienta o nosso pensamento, reorienta nossos sentimentos, nossa emoção, nossa espiritualidade. Se nós estamos racionais demais, equilibra um pouco, Senhor. Se estamos também espirituais demais, intuitivos demais, equilibra um pouco, Senhor, para que tenhamos uma vida equilibrada e que o Senhor fale para nós. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.